Sejamos bem-vindos. Hoje é dia 1º de março de 2021, aula flexibilizada, né? Nós estamos trabalhando remotamente com Física 1. Essa é a turma VT2 de Física 1. E nós hoje vamos trabalhar ainda com as leis de Newton, apresentando as leis de Newton, para então depois entrar nos movimentos. Tá? Então, nós trabalhamos a primeira e a segunda leis, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho em conjunto com a primeira, a segunda, em conjunto com a terceira lei, compreender as leis no seu contexto dentro da mecânica clássica e para a gente fechar essa primeira parte, que é a parte das leis que regem, que permitem que a gente compreenda o movimento dos objetos, o movimento dos corpos, no âmbito das leis de Newton, tá? Então, sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez. Nós vamos começar. Eu vou sair daqui agora, vou compartilhar com vocês a tela, tá? Então, vamos... Deixa eu puxar para cá. Ok. Então, até daqui a pouco eu apareço novamente. Vocês vão ver agora uma tela em branco. Vocês estão vendo a tela em branco aí? Tá, maravilha, então. Nós vamos recuperar algumas ideias da primeira e da segunda lei, né? Então, vamos dar início na questão da... Vamos lembrar uma coisa. Nós temos, então, a primeira lei, né, do movimento de Newton e a segunda lei. Então, a primeira lei, gente, eu queria saber o seguinte. A primeira lei, ela está relacionada a quê? Qual é o assunto, digamos assim, o assunto principal da primeira lei? Sim, Júlia, ela é uma lei é a lei da inércia que é chamada, né? Isso, Agatha, referencial. Então, a primeira lei, ela estabelece... Opa, peraí, cadê? Errei aqui. Referencial, tá? Então, a primeira lei é uma lei do referencial. Ela estabelece as condições para o referencial que vai ser utilizado ao longo do estudo usando o método de Newton. E a segunda lei? A segunda lei é uma lei de quê? Ela estabelece as condições do quê? Boa, Miguel. Movimento. Então, é uma lei que estabelece as condições do movimento de um objeto. Movimento dos corpos. E agora, nós vamos entender melhor a terceira lei. Porque nós temos o referencial, nós temos o movimento, mas falta algo. O que falta mesmo? Vocês lembram o que falta? Para a gente poder fechar as leis que regem a mecânica clássica. Ação, força. Na segunda lei, né, se nós temos aqui um objeto qualquer sujeito a uma força, tá? Então, essa força, se essa força for a força resultante, então nós teremos como consequência
a aceleração desse objeto se a massa dele for constante, tá certo? Então veja que nós temos aqui já na segunda lei uma relação de ação, de força, né? Isso, Agatha, interação. Por quê? Porque quem foi responsável por essa força resultante? Foram agentes externos. Então nós temos aqui agentes externos. Agentes externos que são responsáveis pela força resultante. Então isso nos diz que há interação. Tá? Então, com isso, a gente diz que a terceira lei é uma lei de interação. Tá certo? Ficou claro pra gente? Miguel, a força é um elemento importante, é uma grandeza importante para para o movimento em si, tá? Você falou bem, ação, força, elas são componentes que estão na mecânica clássica, tá? Não deixam de estar, não. Elas estão. Só que na terceira lei em si, a gente trata especificamente da interação. Tá certo? E é isso que nós vamos trabalhar agora. Tudo bem, gente? Então, vamos ver especificamente sobre a terceira lei. Tá? É isso que nós vamos ver agora. Então, eu vou buscar aqui pra gente umas figurinhas e tal, né, que estão nas notas de aula nossas, nas nossas notas de aula, para facilitar a nossa compreensão. Cadê? Aqui. Tá. Vamos supor... Deixa eu voltar para cá. Tá, então vamos lá. Vamos supor, então, que nós tenhamos... Cadê vocês? Eu preciso ver vocês. Tá aqui. Vamos supor que nós tenhamos, então, duas... Cadê? Formas. Aqui. Então, nós tenhamos... dois objetos, tá? Nós tenhamos dois objetos. Deixa eu ver se eu... Opa! Eu apertei alguma coisa errada aqui e ele veio para cá, tá? Opa, peraí, gente, só um pouquinho. Tá. E aí o que acontece é que nós temos também, vamos supor que nós tenhamos também forças atuando nesses objetos. Então, ou melhor dizendo, ainda não vamos colocar forças não. Vamos colocar esses objetos com uma certa velocidade. Tá? Então, nós temos aqui esse objeto de massa M1, esse objeto de massa M2. Tá? Então, vamos supor que as massas deles sejam iguais. Então, vamos supor que a M1 seja, a massa do objeto 1 seja igual à massa do objeto 2, que seja igual a M. Um valor qualquer, tá? O objeto que nós vamos chamar de A, esse aqui então vai ser o B, o objeto A vai ter uma velocidade... Opa, perdão, não é igual a zero, né? Podia deixar, diferente de zero. E a velocidade do objeto B é igual a zero. Então, o objeto B se encontra em repouso.
Quando a gente está falando em repouso, nós já escolhemos o referencial, tá? Então, esse daqui é o nosso referencial. Então, a gente já tem um referencial, esse referencial é inercial e, portanto, nós já temos ele. Bom, do ponto de vista do momento, né, conforme Newton especificou, nós temos aqui que o objeto A ele tem massa vezes velocidade. Vamos supor que essa velocidade do objeto A seja v. Né? E o objeto B ele vai ter massa vezes velocidade também, só que como a velocidade do objeto B é zero, então o momento dele vai ser zero. Né? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, eles vão colidir. Deixa eu copiar aqui. Então eles vão sofrer uma colisão. Tá? O objeto B estava em repouso. E o objeto A veio numa colisão linear com o objeto B. Tá? E depois da colisão, o que vai acontecer é que o objeto B ele vai seguir em frente e o objeto A vai ficar parado, porque eles têm a mesma massa, tá? Então, o que vai acontecer é que depois da colisão, o objeto A vai ficar em repouso e o objeto B ele vai assumir a velocidade do objeto A. Então aqui é o objeto A e esse outro aqui é o objeto B. Tá? E agora o objeto A é que se encontra em repouso. E nós temos que o momento do objeto A vai ser zero e o momento do objeto B vai ser, então, massa vezes velocidade. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Vocês entenderam o procedimento? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quiserem abrir o microfone para falar, fica à vontade, tá, gente? Eu estou aguardando porque tinha gente escrevendo e aí a gente aguarda para ver o que eles estavam escrevendo, tá? Mas parou, então vamos lá. Veja que antes da colisão, há o que a gente chama de momento inicial. O momento inicial é a soma dos momentos. Então é o momento de A no início mais o momento de B no início. Esse é o momento inicial. Então o momento inicial, sendo a soma dos dois, vai ser massa vezes velocidade. E depois da colisão, depois da colisão, o momento final também vai ser a soma dos momentos. Então é o momento de A final mais o momento de B final. E o momento final também vai ser massa vezes velocidade. Então a gente dessa sequência, a gente vê que o momento se conserva, tá? Então o momento inicial é igual ao momento final, ou se quiser, momento final igual ao momento inicial. Tá? Compreendeu? Entendeu essa ideia?
Se entendeu? Beleza, nós vamos continuar. Então, veja que o que está acontecendo aqui, então, é que nós temos uma situação em que antes nós temos o objeto A e B, tá? Eles estão, vou colocar mais um pouquinho para baixo, né? Nós temos, então, a colisão. Então, ocorreu a colisão e depois o objeto A ficou parado e o objeto B seguiu seu caminho, tá? Então, essa é a situação de um observador. O observador, então, ele observa essas situações, né? Então, aqui nós podemos dizer, antes da colisão, e o momento total e inicial é massa vezes velocidade. E nós temos depois da colisão, e o momento total final também é igual a massa vezes velocidade. O que nós vamos olhar não é nem antes nem depois. Antes e depois nos mostram que o momento se conservou. Mas o que aconteceu durante a colisão? O nosso olhar, então, ele vai estar... nós vamos estar com o olhar aqui, nas condições, nas situações da colisão em si, tá? Que é o que nos interessa agora. Sim, Agatha, veja que nós colocamos as massas iguais, tá? Então, nós colocamos as massas iguais, então, por serem as massas as mesmas e por não ter ações externas, forças externas que na direção do movimento, então o objeto B, após a colisão, vai ter a mesma velocidade que o objeto A antes da colisão. A gente diz que eles trocaram o momento linear. Tá? Perfeito, é isso mesmo. Bom, então nós vamos olhar essa situação aqui. O que acontece durante a colisão? É isso que vai nos interessar. Então todos os nossos olhares estarão para cá, para a colisão. Vamos observar o seguinte: a colisão, quando ela ocorre, nós temos como se diz, uma batida, né, digamos assim, uma colisão mesmo, que vai ser restrita a uma região muito pequena nesse caso. E o tempo de colisão, ele tende a zero. O que significa o tempo da colisão tender a zero? Significa que o tempo é tão pequeno, é muito pequeno perto do tempo com relação aos outros movimentos, né, às outras situações que ocorrem durante a colisão, nesse processo da colisão. Tá? Então o tempo de colisão é muito curto. Isso vai ser importante para a gente daqui a pouco. Tá? Então vamos lá, vamos olhar exclusivamente então essa situação aqui. Tá? Deixa eu pegar uma bolinha de outra cor, tá? Pra gente poder... Não, deixa ela azulzinha mesmo, né? Tá bom, só... Então, tem aqui, vamos aumentar ela, para a gente poder olhar mais de perto o que está acontecendo aqui na região da colisão em si, tá? Então, vamos olhar aqui. Veja que nós temos aqui o objeto A e o objeto B. E nós vamos tratar durante a colisão.
Então, durante a colisão, o que é que está acontecendo? Durante a colisão, o objeto A ele exerce uma ação sobre o objeto B. E o objeto B exerce uma ação sobre o objeto A. Tá? Então, o objeto A, tá, ele exerce uma força sobre o objeto B. E o objeto B exerce uma força sobre o objeto A. Vocês concordam com isso? É o momento da colisão, tá? Então, veja que agora nós não estamos mais tratando simplesmente daquele caso em que o objeto A ele tem uma velocidade e o objeto antes da colisão e o objeto B está em repouso. Agora nós podemos generalizar. Isso que nós estamos falando é quaisquer que sejam as condições. A única condição que a gente está mantendo aqui é que a colisão entre o movimento deles é na mesma linha. Tá? Nós estamos considerando uma colisão unidimensional. Só para a gente não precisar tratar dos vetores. Tá? Então a gente não vai fazer um tratamento vetorial. Tá? Vamos deixar isso, porque o que importa para a gente aqui é a terceira lei, não a colisão em si. Então vamos observar que há uma troca há uma força de A atuando em B. A gente coloca FB, né, porque é a força sobre o objeto B. É a força sobre o objeto B. Devido a quem? Devido a A. E essa outra força é a força sobre o objeto A. Devido a quem? Devido ao objeto B. Tá? Então, bom, então nós vimos que o momento final total é igual ao momento inicial. E agora eu vou pedir para vocês acompanharem para a gente poder fazer a análise adequada. Tá? O momento final é o momento final do objeto A mais o momento final do objeto B. E o momento inicial é o momento inicial do objeto A mais o momento inicial do objeto B. Confere? Estão acompanhando? Então, a gente só fez Só substituímos PF igual a PA final mais PB final e o momento inicial é PA inicial mais PB inicial, tá? Bom, agora nós vamos reunir de um lado tudo que é do objeto A e do outro lado tudo que é do objeto B. Então nós vamos escrever assim, ó. PA final, vou passar tudo que é de A, eu vou passar para o primeiro membro. Então, o PA inicial nós vamos passar para o primeiro membro, para a gente poder concentrar tudo que é de A de um lado. Então, PA final menos PA inicial é igual a PB inicial menos PB final. Estão acompanhando, né? Então, com isso, nós podemos escrever que PA final menos PA inicial é igual a menos PB final, só para deixar o final menos o inicial, tá? Ok? Então, nós vamos ter a variação do momento de A igual a menos a variação do momento de B. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, veja que nós chegamos a uma expressão que nos apresenta
o que aconteceu durante a colisão. O que aconteceu durante a colisão? Durante a colisão, nós temos que a variação do momento linear de A vai ser igual a menos a variação do momento linear de B. Então, ficou negativo porque eu inverti. Olha que nessa expressão anterior, a gente tinha PB inicial menos PB final. Agora nós temos PB final menos PB inicial. Inverteu, ficou negativo. Tá? E nós temos essa grandeza é a variação do momento de A. E essa outra aqui é a variação do momento de B. Tá? Então, agora nós vamos nos concentrar nessa expressão aqui. Tá? Vamos nos concentrar nela. Vou passar para outra página. Bom, então, só vou reescrever que a variação do momento de A é igual a menos a variação do momento de B. Não vamos nos esquecer que nós estamos considerando, tá, o momento, o instante, melhor dizendo, o instante, não o momento, né, mas o instante da colisão. Então, nós temos aqui essa situação. Então, esse objeto aqui é o A, esse é o objeto B, e nós temos uma ação de A sobre B e de B sobre A. Então, nós estamos nessa situação aqui. Não podemos esquecer disso, tá? Que é durante a colisão. Então, aqui é durante a colisão. Tá? Bom, o tempo que leva para o momento de A mudar é igual ao tempo que leva para o momento de B mudar. Vocês concordam com isso? Como é uma troca de momento, então o tempo que leva para o momento de A mudar é o mesmo que leva para o momento de B mudar. Então, o delta, deixa eu escrever aqui em verde, né? Para não falar verde, né? Porque quando eu falo verde, vocês veem que eu sou caipira. Então, vamos lá. Delta TA é igual a delta TB, que nós vamos chamar de delta T. Aí, a Giovana também é. Legal. Né? Eu tinha um professor, né, de química na universidade, né? Ele era demais, assim, um professor muito gente boa, muito brincalhão também. Ele era dos Estados Unidos, mas fazia 20 anos que ele estava no Brasil, né? E ele brincando falou assim: eu já consigo falar todas as palavras em português, mas tem uma palavra que eu não falo porque minha esposa não deixa. E aí a gente, curioso, né? Qual que é, professor? Qual que é? Aí ele falou assim: é verde. Então ele falou assim, a esposa dele não deixava ele falar verde. Ele falava verde, alguma coisa assim. Ele falou que era muito feio. Bom, então veja que o tempo, né? Tadinho, Giovana, também acho, né? Bom, o tempo é muito pequeno. Ele é tão pequeno que ele vai tender a zero. Então esse tempo vai tender a zero, tá? E isso aqui vai ser muito importante para nós daqui a pouquinho, tá? Mas vamos dar continuidade. Então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos dividir, né, o ΔP, né, a variação do momento, por ΔT. E dizer que isso é igual a menos ΔPB dividido por ΔT. Então veja que nós não fizemos nada, porque ele tende a zero, mas não é zero. Não vamos esquecer disso. Tende a zero, mas não é zero.
E os tempos são iguais, não? Então, aqui nós temos essa situação. Então, o que acontece aqui? Nós vamos aplicar agora o limite. Ah, professor, eu não sei limite. Eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Mas assim, bem básico mesmo. Limite de ΔT tendendo a zero de ΔPA sobre ΔT é igual ao limite. Se eu aplico o limite de um lado, nós vamos aplicar do outro. Isso é básico, né? Limite de menos ΔPB sobre ΔT, tá? O limite, aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Só uma questão que nós vamos considerar, né? O limite de ΔX tendendo a zero, de ΔF de x, ΔX, opa, ΔX e não ΔT, né? ΔX é igual a derivada da função com relação a x, tá? Então, o que foi, Giovana? Assustou essa expressão? Ficaram assustados? Tá. Não, assim, eu vou explicar para vocês, tá? Sabe? Você não sabe, vai saber agora. Posso, Cair? Vou? Posso e vou. Né? Posso sim. Pelo amor de Deus, professor, repete. No desespero, né? Não precisa desesperar, não, gente. Fiquem calmos. Eu vou mostrar rapidamente, mas rapidamente mesmo, né, para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui vamos colocar aqui um gráfico, né, só para vocês poderem entender via gráfico, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma função f de x e aqui o x. Nós podemos chamar de y, tá? Y igual a f de x, tá? Então, e aqui está a função. Vamos pegar uma função, pegando uma função qualquer, tá? Bom, eu quero saber qual é o comportamento da função, por exemplo, nesse ponto aqui. Não, esse ponto é um ponto de inflexão. Vou pegar aqui, ó. Tá? Eu quero saber qual é o comportamento da função nesse ponto. Esse ponto é bem comportado, tá, gente? Ele é um gráfico bem comportado, então eu tenho aqui um x e um y aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, vamos pegar essa parte aqui, eu não sei se ele vai copiar tudo, né? Não tem problema não. Vamos pegar isso aqui, trazer para cá, eu vou apagar essa parte, que eu quero só aquela partezinha dele ali, ó. Tá? Eu só quero essa parte aqui dele. Então, o que acontece com ele aqui, nessa região? Então, nós podemos, por exemplo, estudar o comportamento da função nesse ponto, né, observando o que acontece no intervalo, por exemplo, entre esses dois pontos. Tá? Veja que aqui nós temos um valor de função e aqui nós temos outro valor de função. Tá? Então vamos supor que aqui seja o ponto 1
e aqui seja o ponto 2. Então aqui nós temos F1 e F2. E aqui nós temos x1 e x2. Então, se a gente for estudar o comportamento da função nesses pontos aqui, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos observar que deixa eu pegar uma outra cor aqui, azul, por exemplo, tá? Ó, veja só, a reta que passa aqui, essa reta, ela não passa pelo ponto aqui. Por que a reta? Porque a gente pode fazer Opa, perdão, desculpa aqui, eu tenho que colocar o lápis, né? Nós podemos colocar F2 menos F1 dividido por x2 menos x1. Isso aqui é ΔF sobre ΔX. Por que ΔF sobre ΔX? ΔF sobre ΔX mostra pra gente o coeficiente angular dessa reta azul, tá? Que a gente pode extrapolar, né? Eu não vou fazer isso, mas a gente pode extrapolar essa reta tá em toda essa ela tá em toda essa extensão aqui. Então eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta. Então veja que o coeficiente angular nos mostra o comportamento dessa reta em azul. Mas essa reta azul não mostra para nós o comportamento da função nesse ponto aqui. Então o que eu vou fazer? A sugestão que a gente faz aqui, deixa eu pegar aqui, Ctrl Z. Desfazer. Se ele vai fazer, ele vai desfazer um por um, não é possível. Deixa eu fazer o seguinte, então. Não. Aqui. E aqui. Tá. Vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos diminuir esse intervalo. Tá? Vamos diminuir esse intervalo. Acho que vai ser mais fácil eu desenhar de novo, tá? Representar novamente o gráfico dessa função. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui em cima para a gente poder ter o espaço de baixo. Então, ficou torto. Aqui, pronto. Tá? E agora eu venho aqui e faço a função. Agora nós vamos pegar, ainda nós queremos esse ponto aqui. Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar mais perto dele. Então nós temos aqui o ponto 1 e o ponto 2. Se o ponto 1 e o ponto 2 nós não conseguimos definir com muita propriedade o que acontece no ponto em vermelho, que é o ponto de interesse nosso, vamos diminuir mais. Vou pegar aqui 1 linha e 2 linha. Quando nós fizermos isso, nós vamos ter essa reta aqui, ó. Só de olhar, qual dessas duas que vocês consideram que melhor representa o comportamento da função no ponto vermelho? Essa do gráfico na esquerda ou do gráfico na direita? A segunda, exatamente. Então vamos ver por que isso acontece? Vamos ver que agora nós temos F2' menos F1' dividido por x2' menos x1'. Então aqui vai ser ΔF sobre ΔX, tá?
Então, vocês observaram que as funções, elas vão essas diferenças das funções com relação à posição x, elas vão melhorando, vão aprimorando o nosso estudo do ponto em vermelho. Tá? Então agora nós vamos fazer a matemática, né? Vamos fazer a matemática aqui agora. Por quê? Porque agora nós vamos representar aqui novamente o gráfico, não inteiro, mas agora só, ainda só aquela parte pequena lá, nossa, lá. Oh. Não é para ficar torto, é para ficar certinho. Tá? E aqui está a função, o ponto vermelho, tá? Então o que acontece? A gente estava trabalhando com o ponto 1 e o ponto 2. Nós viemos aqui e pegamos o ponto 1', e pegamos o ponto... Opa! O ponto 2'. A gente vai pegar depois o ponto 1, 2 linhas, e o ponto 2, 2 linhas. Vocês estão acompanhando? Sim, beleza, ótimo. Vai acompanhando então. Tá? Até Então eu vou diminuindo cada vez mais. Então se a gente tinha primeiro F2 menos... Veja que vou escrever aqui para a gente poder entender melhor. A gente tinha F2 menos F1 igual a ΔF, né? Depois nós temos F2' menos F1' igual a... Eu vou chamar de ΔF' só para diferenciar, tá? E assim por diante, até um ponto em que nós vamos ter um F N' menos um F1 N' igual a um ΔF N', tá? E esse ΔF N' aqui, ele vai ser tão pequeno, mas tão pequeno quanto a gente queira, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos olhar do ponto de vista de F2 dividido por x2 menos x1. Isso aqui vai ser ΔF sobre ΔX. Aqui vai ser x2' menos x1'. E aqui vai ser ΔF dividido por ΔX'. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui não tá... Vai atrapalhar um pouquinho, mas depois a gente recupera ele, tá? Não se preocupem. Bom, vai ser ΔX N' dividido por ΔX N'. Deixa eu colocar aqui o X N' menos... Então vai ser X N'... Perdão, cadê? X2N' menos X1N'. Isso vai ser a expressão que nós temos aqui. Só que o que nós temos agora é que essa expressão aqui, ela foi escrita de tal forma que o ΔX N', ele é tão pequeno que ele tende a zero. Vocês concordam com isso? Veja, olha no gráfico. Deixa eu aumentar esse gráfico aqui, tá? Ele não aumenta, esse programa aqui ele não aumenta o gráfico do jeito que a gente quer, mas vamos fazer à mão então aqui, tá? Então, tá aqui. E nós temos o ponto em vermelho, que é o ponto de interesse, e aí nós temos os pontos 1, que é o x1. Eu já vou fazer logo direto o
o N, tá? O N', tá? E o X2. E nós temos aqui o F1 e o F2. Observem o intervalo aqui, ó, o intervalo ΔX. É isso que precisa observar. Agora, nós vamos fazer aqui o ΔXN. O ΔXN, lembra que a gente foi diminuindo, 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 tá? O ΔXN, ele vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, que aqui nós vamos ter um. Aqui eu estou exagerando ainda, vai ser menor do que isso, tá? E aqui vai ser outro. Então, nós vamos ter aqui o ΔXN'. Então, percebe que o ΔX ele foi diminuindo, até chegar no ΔXN, que é esse daqui, tá? Então, o ΔXN' é tão pequeno quanto a gente queira. Matematicamente, ele é o menor possível, a ponto de tender a zero. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma pergunta nessa passagem? Se tá de boa para vocês, então é porque vocês já entenderam o que vai ser na passagem seguinte. Então, deixa eu voltar aqui que eu quero uma coisa, tá? Então, vamos ver o seguinte. Se tá de boa para vocês, então vamos colocar aqui o gráfico para a gente ver o seguinte, que quando a gente está no N', tá? Vamos escrever aqui, agora vamos escrever em preto mesmo. Melhor, vamos escrever em vermelho, tá? Quando nós temos o N', né? Quando o ΔX tender a zero, então nós estamos no limite de ΔX tendendo a zero. ΔX de quem? Da diferença F2 de x menos F1 de x dividido por x2 menos x1. Aqui é x2 e aqui é x1, tá? Então, o outro membro vai ser também o limite. Por que o limite? Porque é o máximo que a gente consegue fazer. A gente não consegue diminuir Opa, ΔT não. Deixa eu voltar aqui. Eu quero fazer com ΔX justamente para a gente forçar a analogia, tá? Então, vai ser o limite de ΔF de x dx. Opa, dx não, ΔX. Pessoal, até aqui, vocês entenderam? Vocês entenderam o que é o limite? O limite, ele é o máximo que nós podemos fazer de ΔX é pequenininho. Então, gente, que bom conceito, né? Não vai colocar isso na prova de cálculo, não, tá? O ΔX ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até um ponto em que você não consegue mais diminuir. Quando você não consegue mais diminuir, o ΔX vai ser... porque ele está tendendo a zero. Quando ele tender a zero, você não consegue mais. Então acabou. Aí, deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho para cá. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Como é que vocês estão? Até aqui. Entenderam esse raciocínio do limite? Ótimo.
Desmistificou aquilo que vocês acharam que era um bicho de 7 cabeças, agora só tem 3. Tá certo? Então agora nós vamos passar. Agora que vocês entenderam até aqui, então agora essa passagem aqui para vocês vai ser bastante. Vocês vão entender melhor. Por quê? Porque agora nós vamos fazer uma definição. Agora nós vamos fazer uma definição. E qual é a definição? A definição é que a derivada da função com relação a x vai ser o limite, quando ΔX tender a zero, de ΔF de x, ΔX. Então agora a gente definiu. É uma definição. Então veja que nós fomos fazendo limite, 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 limite. Quando ΔX tender a zero da variação de f com relação a x, é o que a gente chama de derivada. Não importa a operacionalização, não importa como que vocês vão operar sobre a derivada. O importa é que vocês compreendam o que é a derivada, a definição dela e o limite. Se vocês entenderam que essa parte, eu me dou por satisfeito até aqui. Se alguém não entendeu, vai dizer que não entendeu. E por que não entendeu? Qual o ponto que não entendeu? O Jonathan coloca, derivada é só um tipo de limite. Jonathan, não podemos dizer que é um tipo de limite, sim. Podemos dizer, é um tipo de limite. É uma definição que vem de limite. Em cálculos, vocês vão ver uma definição bem mais aprimorada, bem mais complexa e profunda do que essa que nós estamos dando aqui, tá? Então aí lá vocês vão ter um conceito muito mais preciso do que é a derivada, tá? Mas por enquanto pode entender como sendo só um limite, sim. Cadê aqui? A ponteira. Então, Letícia, veja só. Você entendeu até aqui, né? Quando nós então chegamos no limite aqui, né? Que nós então fomos diminuindo os intervalos até chegar num único ponto, tá? Quando a gente chega nesse ponto, então nós podemos dizer que nós temos uma reta tangente à função. Essa reta tangente à função é o que a gente chama de... vem da definição de derivada. Então, nós tomamos... Tá vendo esse limite aqui? Limite de ΔF dividido por ΔX, para ΔX tendendo a zero, é o mesmo que está aqui. Confere? Então, esse é o mesmo que está aqui. Acompanhou? Esse que está aqui, se é o mesmo que está aqui, nós vamos chamar ele de derivada. Então nós vamos dar um nome para ele. Ah, mas por que derivada? Poderia ser outro nome? Poderia. A Letícia desenvolveu esse cálculo primeira vez, foi o cálculo dela. Ela fez esse cálculo, chegou no limite e falou assim, e chegou nessa definição, tá?
Vocês estão me ouvindo? Porque deu uma queda no áudio aqui do BBB. Vocês estão me ouvindo? Tá, vou compartilhar a tela então. Você não está ouvindo, Giovana? You are now muted. You are now unmuted. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok. Opa, não tá. Ele não está deixando eu parar compartilhamento de tela e nem. Pode ser, gente? Vou criar outra sessão então, tá bom? Tá? Tudo bem? Tá ouvindo? Beleza, então. Vamos dar sequência. Bom, então aí a gente estava falando, né, da Letícia, né? A Letícia vem, ela trabalhou essa definição, e quando ela trabalhou essa definição, então o que ela fez? Ela vai dar um nome para isso aqui, tá? Aí ela tem um cachorrinho que chama Totó. Aí ela fala, vou chamar aqui de Totó. Totó de f de x com relação a x. Entendeu? Derivada, então, sem querer banalizar, né, só fazendo uma pequena brincadeira aí, né, com isso, é por quê? Porque agora o Versa não precisa, Miguel. O mais importante é vocês entenderem a definição gráfica que nós fizemos. A definição não, né? Porque a definição mesmo vocês vão ver em cálculo. O que nós fizemos aqui foi uma observação, uma constatação, tá? Isso, né? De como fazer, não como como transformar, seria uma definição mesmo, né? Como que a gente define? Define uma derivada a partir desse conceito de limite. Mas nem todo limite vai para uma derivada, tá? A derivada que nós estamos trabalhando aqui, ela é... Olha, veja bem que nós estamos fazendo a variação da função de x com relação a x. Então, divisão mesmo da função com o x. Isso, o limite de ΔX tendendo a zero, para esse caso, é uma derivada. Mas nem todo limite é uma derivada. Assim como a gente pode entender. Tá? Depois vocês vão ver com mais profundidade esses casos de derivada. Eu recomendo fortemente que vocês peguem as notas de aula, peguem as aulas que nós gravamos sobre derivadas integrais, peguem os exercícios de gráficos, de derivadas integrais lá no AVA, já está à disposição de vocês, e façam aqueles exercícios. Assistam aquela aula, tá? A Tayla não está ouvindo, né? Isso, eu ia falar isso, Giovana, para ela tentar sair e voltar, tá? Bom, então, dada essa definição aqui, ok? Então, agora a gente vai dar continuidade ao que a gente tinha trabalhado aqui, tá?
Então, vamos usar esse conceito aqui. Vou pegar tudo isso e vou levar lá para o próximo slide para ficar na sequência, tá? Então, agora que a gente fez esse parênteses sobre a derivada, então veja que nós temos o limite de ΔT tendendo a zero de ΔP a ΔT, igual ao limite de ΔT tendendo a zero de menos ΔPB ΔT. Lembrando dessa definição aqui do limite que nós acabamos de observar, de constatar. Então, agora, nesse primeiro limite, nós vamos escrever o seguinte: dPA dt é igual a menos dPB dt. Tudo bem? O que nós fizemos? Nós escrevemos, eu vou escrever aqui para a gente poder acompanhar, tá? Nós dissemos que o dPA dt é igual ao limite de ΔT tendendo a zero de ΔPA ΔT. E escrevemos o ΔPB ΔT como sendo menos o limite de ΔT tendendo a zero de ΔPB ΔT, tá? Então, nós tomamos essas duas formas de escrever. Então, nós escrevemos o limite de ΔT tendendo a zero de ΔPA ΔT como dPA dt e escrevemos o limite de ΔT tendendo a zero de menos ΔPB ΔT como menos, para manter o sinal, de dPB dt. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos para frente. Agora, nós vamos usar o dPA dt igual a menos dPB dt. Tá? Deixa eu ir para o anterior aqui também, para a gente poder copiar essa parte que vai ser importante para nós também. Cadê? Ele faz umas coisas, cara. Tá, deixa eu... Só um pouquinho, deixa eu arrumar ele aqui, porque ele faz umas coisas que do jeito que ele quer. É a teimosia desse cara, que não era para ser assim. Era para ser mais simples, né? Mas vamos lá. Então, aqui nós temos durante a colisão entre A e B. Tá? E nós já falamos sobre o dPA dt. Agora, me fala uma coisa. Qual é mesmo a segunda lei? Qual que é a expressão da segunda lei? Alguém pode dizer para nós aí? A expressão da segunda lei de Newton? A expressão matemática? A forma matemática de expressar a segunda lei? Agatha escreveu dPdt. O Caio esqueceu do P, né, Caio? dPdt. F igual a dPdt.
Vamos ver, temos múltiplos usuários digitando. Tayla, F igual a dpdt. Essa foi a mais completa até agora, tá? F igual a dpdt. Opa, Agatha. P não é igual a massa vezes a aceleração. Vezes A, Pedro. Não, vamos lá. Quem é o P? Ah, isso aí, Agatha. P igual a massa vezes velocidade, tá, gente? Não pode esquecer, não. Tá? Isso aí, Agatha. Beleza, ótimo. Então, P é igual a massa vezes velocidade. E F igual a dp dt. Tá? Então, a segunda lei, F igual a dp dt. Alguém discorda? Lembra, F igual a MA é um caso particular, volta lá na aula passada, é um caso particular da primeira lei. Veja só, quem apareceu aqui? Quem apareceu aqui? dpdt. E quem está aqui? dpdt. E aqui? dpdt. Nossa, então podemos substituir dpdt por FA e dpbdt por FB? Podemos fazer isso? Né? Veja que apareceu aqui para nós a segunda lei, F igual a dpdt. Olha só quem está aqui, dpdt, e quem está aqui, dpdt também. Então, nós podemos escrever assim? Se nós pudermos escrever assim, então nós vamos colocar FA igual a menos FB. Quem é FA? FA é a força exercida sobre o objeto A. Então, agora nós vamos colocar o objeto A aqui, tá? Deixa eu copiar ele. Então, agora nós vamos colocar o objeto A aqui, tá? Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Ok? Esse aqui, então, nós vamos chamar de A. E nós vamos colocar, agindo sobre ele, uma força. E nós vamos chamar essa força de força A. Tudo bem? E nós vamos também... Deixa eu copiar esse aqui. E nós temos também um objeto B, que também está sob atuação, e não sobre, né? Sob atuação de uma força que nós vamos chamar de FB. Tudo bem? O que nós estamos fazendo? Olhando cada um dos objetos A e B isolados. Então, nós estamos olhando A isolado de B. Ok? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Aqui está o objeto A e aqui está o objeto B isolados. Agora, quem é que está exercendo uma força sobre A? Essa força FA, quem está exercendo sobre A durante a colisão? Quem está fazendo essa força sobre A? Porque A está sofrendo uma força. Boa! Isso aí, gente. Então, nós vamos colocar aqui uma vírgula dizendo B, que é o sujeito agente.
É o sujeito agente, tá? E aqui no caso do B, quem é que está executando essa força FB sobre o objeto B? Objeto A. Gente, vocês são fera. Vocês são 10. A, que é o sujeito agente. Tá? Agora nós vamos copiar esses caras aqui e vamos lá para o próximo slide. Aqui é o sujeito agente, tá? Então, nós vamos para o próximo slide. Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Tá. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Não, não é a webcam. Tudo certo? Vamos continuar? Câmera desligada, isso aí. Tá, então tá. Vamos lá. Isso tudo que está acontecendo é durante... Eu não lembro quem perguntou. Deixa eu ver quem perguntou. Giovana. A Giovana perguntou se isso acontecia depois da colisão. Não, tudo isso que está acontecendo durante a colisão. Durante a colisão. É o momento que eles estão encostados um no outro. No caso aqui nós estamos usando uma força, né, de contato. Então é uma força de contato. Então a colisão usando uma força... as forças FAB e FBA são forças de contato. Então, nós fizemos... Vamos recuperar aqui um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Aqui. A gente tem... antes da colisão, durante a colisão é onde nós vamos olhar. Nós vamos ter os olhos, manter os olhos aqui, ó, durante a colisão e depois da colisão. Antes e depois da colisão é só para a gente ver que o momento se conserva. Tá? Então, o momento se conserva. Então, a gente viu que o momento se conserva. Bom, passamos aqui pela noção de derivada. Tá? Então, entendi. Tá. O que acontece é que a seta não inverteu. O que nós fizemos nós isolamos os objetos. Então, nós pegamos somente o objeto A com a força, olha a força que atua em A aqui, ó. É que nós representamos ela, né, dá a impressão que ela está em B, mas não está, ela está atuando em A. Então, nós colocamos ela aqui. E a mesma coisa em B, né? Nós pegamos a força que está representada aqui e colocamos em B, tá? Então, tá aqui a representação, né? E veja só, durante a colisão, as forças que atuam tanto em A quanto em B, nós podemos afirmar que não tem alternativa. A FAB vai ser igual a menos FBA, que foi o resultado que nós tivemos aqui. Oi, Rafael, diga.
Ô, professor, esqueci meu microfone aberto aí. Ah, beleza, beleza. Tranquilo. E então, o que nós estamos fazendo? Constatando, então, esse resultado aqui, ó. Só que nós estamos observando esse resultado, né, aqui, olhando as forças. A força atuando em A devido a B é igual a menos a força atuando em B devido a A. Ah, não vai, tem que compartilhar com a gente, hein, Rafael? Bom, aí o que acontece então? Pessoal, com base nesse resultado aqui, tá? Nós vamos escrever o seguinte, que, entre aspas, porque essa frase não é nossa, para toda ação há uma reação de mesma intensidade e mesma direção, mas em sentidos contrários. Tá? Então vamos lá. Para toda ação, vamos supor que nós temos uma ação aqui, que é a força de B sobre A. Então, se nós temos uma força de B sobre A, vai ter uma reação, que é a força de A sobre B. Que é o que ele está falando aqui. Para toda ação, há uma reação. Então, B agiu sobre A? B agiu sobre A? Agiu. Então, A vai agir sobre B. Está aqui, ação e reação. Mas não pode ser qualquer coisa. De mesma intensidade e mesma direção. Olha a direção das duas. As duas estão na mesma direção. Se aqui nós chamarmos de X, vai ser na direção X. As duas estão na mesma direção. Então elas estão alinhadas na mesma direção. Então vai ser mesma intensidade. Observa aqui, ó, igual. Então se nós pegarmos o módulo, se nós pegarmos o módulo, então vai ser FAB igual ao módulo de FBA. Tá? Que é isso aqui mede o quê? Intensidade. Intensidade, tá? Então tem mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos contrários. Sentidos contrários por quê? Olha só para onde aponta a força que atua em A e para onde aponta a força que atua em B. São em sentidos contrários. Na expressão, quem mostra isso para a gente? O sinal menos, tá? Sentidos contrários. Tá certo? E aí tem as outras duas condições que não estão explícitas no enunciado da terceira lei, mas que devem ser considerados. Veja só. A ação e reação atuam em corpos distintos. O que acontece? A ação, que é a força que B faz em A, atua em A. A ação
que A exerce em B, atua em B. Então, uma delas atua em A outra atua em B. O que significa isso? Interação. Então, a terceira lei está relacionada com a interação entre os corpos. Mas tem outra condição que a gente precisa tratar aqui. A força de B sobre A é uma força de contato. A força de A sobre B também é de contato. Tá? Então são forças eletromagnéticas. Portanto, ação e reação devem ser de mesma natureza. Isso é demonstração da terceira lei? Não. Lei não se demonstra. Não existe demonstração para a lei. Lei é enunciada. O que nós fizemos aqui não foi uma demonstração. O que nós fizemos aqui foi uma verificação, foi uma observação. Nós tomamos um exemplo e apresentamos como um exemplo para mostrar a terceira lei, mas não para demonstrar. Lei não se demonstra, tá? E aí nós vamos pegar aqui dois outros objetos. Deixa eu pegar aqui dois objetos quaisquer. Tá? Pois é, Miguel. Pois é. Impressiona mesmo, viu? A terceira lei é fantástica, assim. Vamos pegar agora dois objetos. Tá? Eu vou chamar esse objeto em azul aqui, nós vamos chamar ele... Opa, peraí. Nós vamos chamar ele de Terra. E esse outro objeto aqui nós vamos chamar de Sol. E nós vamos tomar esse ponto aqui como sendo o centro gravitacional da Terra. E vamos pegar esse ponto aqui como sendo o centro gravitacional do Sol. Nós vamos ter a distância entre eles, e nós podemos afirmar com toda tranquilidade que o Sol exerce uma força de atração sobre a Terra. Confere? E a Terra exerce uma força de atração sobre o Sol. E nós vamos chamar essa força aqui a força atuando na Terra devido ao Sol. E essa outra força aqui nós vamos chamar de força atuando no Sol devido à Terra. O que nós podemos dizer desse caso aqui, que não é de colisão? Por isso que eu estou dizendo que a colisão foi só um mote para a gente utilizar, um estímulo para a gente entender a terceira lei. Não é uma demonstração. Aqui também não. Então, nesse caso aqui, um atua no outro e a atuação deles é de natureza gravitacional.
Então, nós podemos dizer que a força do Sol sobre a Terra é igual em intensidade à força da Terra sobre o Sol. Mesma direção, essa linha amarela aqui, mas em sentidos contrários. São corpos distintos, nós temos aqui a Terra e o Sol, portanto, corpos distintos, e as forças são de mesma natureza, ambas são gravitacionais. Então, aqui nós temos força gravitacional, e aqui nós temos gravitacional. Portanto, formam par ação-reação. Opa! Vamos pegar outro exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui, agora, que vai ser uma... Opa, peraí. Vou fazer o negócio direito, né? A Terra... Não, tô brincando, gente. A Terra não é plana não, viu? Quem quiser argumentar, vamos lá. A gente argumenta. Tá? Isso aqui é uma mesa, não é a Terra não, tá? E vamos colocar aqui na mesa, vamos colocar um objeto qualquer, tá? Vou colocar na mesa aqui um objeto qualquer. Bom, então, nós sabemos que esse objeto, ele está, há um contato desse objeto com a mesa. Se há um contato desse objeto com a mesa, então a mesa faz sobre o objeto uma força, tá? Essa força nós vamos chamar de força da mesa sobre o objeto, tá? Tudo bem, gente? Que muita gente chama de força normal. Essa é a força normal. É a força de contato da mesa sobre o objeto. Tá? E nós temos também atuando sobre esse objeto uma outra força que nós vamos chamar que é a força da Terra sobre o objeto. Aqui eu errei, tá? Para manter a notação, vamos colocar a força sobre o objeto devido à mesa. Né? Então, é a força sobre o objeto devido à mesa. E temos também a força da Terra sobre o objeto. Então, a força da mesa sobre o objeto e da Terra sobre o objeto, que nós chamamos de força peso. Tá bom? Pessoal, muita gente diz que força normal é igual ao peso, portanto, forma um par ação-reação, tá? Isso é um equívoco. Por que é um equívoco? Veja, vamos ver o que é a força normal. É a força da mesa sobre o objeto. O que é a força peso? É a força da Terra sobre o objeto. Se um é força da mesa sobre o objeto e outro é a força da Terra sobre o objeto, envolvem três elementos distintos: objeto, mesa e terra. Então, se a mesa exerce uma força sobre o objeto exerce uma força sobre a mesa. Opa, deixa eu colocar vermelho também.
Tá aqui. Tá? Então, essa força aqui é a força sobre a mesa devido ao objeto. Se alguém duvida que o objeto exerce força sobre a mesa, pega uma mesa de vidro e coloca um elefante em cima dela para ver o que acontece. Bom, aí nós temos a Terra, tá? Professor, mas a Terra não é plana? Bom, e lá no centro de gravidade da Terra, tá? Tem uma força que é a força feita na Terra devido ao objeto. Então, é o objeto fazendo uma força na Terra. Então, a Terra exerce uma força sobre o objeto e o objeto exerce uma força na Terra. E essas forças são de mesma intensidade, na mesma direção e sentidos contrários. Portanto, formam um par ação-reação. Então, nós temos aqui essa força e essa força, par ação-reação. Nós temos essa força e essa força, um par ação-reação. Mas essa força e essa força não são um par ação-reação, tá? Não são. Por quê? Porque atuam no mesmo objeto. Lembra o seguinte, ação-reação, terceira lei de Newton, é interação. Se não houver interação, não há terceira lei. Há terceira lei, mas não, você não pode dizer que há um par ação-reação, tá? Se não houver interação. Então, aqui nesse esquema, a gente mostra o que aconteceu durante todo o processo que nós estudamos. Então, vamos lá. Primeira lei estabelece as condições para o referencial. Segunda lei estabelece as condições para o movimento em si. E terceira lei envolve a interação entre os objetos. Tá? É uma... Deixa eu voltar aqui. Cadê eu? Ah, aparecia aí, né? Então tá bom. Pessoal, entenderam o processo? Entenderam o que é estabelecer leis? Entenderam que a primeira, a segunda e a terceira lei, elas têm harmonia entre elas? A primeira lei estabelece as condições do referencial, a segunda lei é a ação sobre o objeto, então estabelece as condições do movimento dos objetos, e a terceira lei mostra para nós a interação entre os objetos. Então nós, por exemplo, estamos aqui interagindo o tempo todo com os objetos à nossa volta. Colocamos a mão na mesa, coçamos a cabeça, enfim, interagindo o tempo todo com os objetos. Terceira lei, então, mostra pra gente. Quando eu ponho a mão na mão de outra pessoa, ou na minha mesmo, tá? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo a força do outro sobre a minha mão, tá? É uma sensação minha, própria, característica. Eu que estou sentindo, não ele.
Não é o outro que está sentindo a força dele atuando sobre mim. Eu estou sentindo a força atuando sobre mim, tá? Bom, com isso a gente encerra então os conceitos básicos das leis. A partir de agora, nós já vamos estudar o movimento, mas tendo como base a origem do movimento. Nós agora vamos, então, cada vez mais aprofundar no estudo das leis de Newton por meio de todos os conceitos que nós vamos ver daqui para frente. Movimento, forças atuantes sobre os objetos, por que trabalhar as forças, por que entender as forças, tudo isso aí, daqui para frente. A Agatha falou que não entendeu o exemplo do avião. O exemplo do avião é o seguinte, quando o avião está em voo, né, você tem um voo, quando ele está em voo, ele tem peso, né? O peso atua a força peso, devido à Terra, atua no objeto. E o objeto, que é o avião, ele também atua sobre a Terra, tá? Porque existe peso. Mas não tem normal, porque não tem contato. Se ele está em pleno voo, ele não tem contato. Se ele não tem contato, ele não tem força normal, né? É só para a gente mostrar que nem sempre quando tem peso, tem normal. Porque muita gente associa a força normal com a força peso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não tem sentido, tá? É só isso mesmo, a questão do avião. Cenas do próximo capítulo, Miguel, isso aí. Tá bom? Eu vou interromper a gravação então.